Bom dia, alunos do quinto ano A. Tudo bom, turma? A tia Leidiane espera e deseja que todos estejam bem. Turminha, estamos iniciando mais uma aulinha, não é? Quarta-feira, 26 de 2020, não é? E para hoje, para nossa proposta, para nossa disciplina, nós temos a disciplina de matemática. E a tia Leidiane gostaria de dizer que está amando o retorno de vocês com relação à tabuada, com relação ao aplicativo que vocês baixaram, tá bom? Turminha, qual vai ser o nosso conteúdo de hoje? Segunda-feira nós trabalhamos com o conteúdo de transformar frações em números decimais, não é? E transformar números decimais em fração. A tia Leidiane explicou detalhadamente como é que deveria fazer, né? Simples e fácil. Hoje nós vamos estar trabalhando com o conteúdo porcentagem, sendo representada em fração e números decimais, tá bom? Então, a tia Leidiane gostaria que vocês prestassem atenção, não avançasse o vídeo, porque o conteúdo de hoje, ele também é muito simples e fácil de compreensão. A tia Leidiane vai apresentar questões semelhantes, exemplos semelhantes às questões que vai ser passada na atividade de vocês. Por isso que é importante vocês assistir o vídeo com calma, clareza, para compreender o que é que está sendo passado. Primeiro, nós temos que entender o que é porcentagem, tá bom? O que é porcentagem? O que vocês entendem por porcentagem? Nós vemos porcentagem aonde? Se nós observarmos, a porcentagem ela está presente no nosso dia a dia. Quando a gente vai no banco, quando a gente vai comprar algo, eu posso ter desconto, eu posso ter aumento, né? Dependendo, se eu for pagar uma fatura no cartão de crédito, né? Eu posso ter juros. Se eu atrasar aquela minha fatura, eu posso ter juros em cima daquela fatura pelo fato de eu ter atrasado. Então, gente, a porcentagem é um conteúdo da matemática, ela está presente no nosso dia a dia. E é muito importante eu compreender. Por quê? Se eu aprendo, eu consigo resolver situações do meu dia a dia envolvendo aquilo, não é? E eu também faz com que eu compreenda que aquele conteúdo ele é significativo, ele tem importância, porque eu aprendendo eu sei aplicá-lo, não é? Vamos entender a definição de porcentagem. Porcentagem é uma parte de um todo de 100 partes, ou seja, uma fração cujo denominador é 100. Ou seja, porcentagem é a parte de um todo. E aquele todo é representado pelo denominador 100, né? Na fração, vocês podem observar que tem o numerador e o denominador. O numerador é aquele númerozinho que fica na parte de cima. Denominador é a parte de baixo da fração, né? Então, eu digo que porcentagem é a parte de um todo, onde esse todo é representado por 100 partes, ou seja, aquele todo é aquela parte que fica embaixo da fração. Por exemplo, a tia Leidiane tem 8, tá saindo aí um exemplo, 8 sobre 100. Ou seja, eu sei que o 8 representa a parte que for utilizada, né? Dependendo lá do enunciado. E o 100 representa o todo, não é? Então, toda vez que eu observar que o denominador é 100, né? Eu posso representar aquilo em porcentagem. Por que porcentagem? Se vocês verem o símbolozinho aí, porcentagem quer dizer por 100, não é? O símbolozinho que está saindo aí, toda vez que eu vejo esse símbolozinho, quer dizer que é aquele número por 100. Veja um exemplo, ó. Em um grupo de 100 garotos,
Em um grupo de 100 garotos, 75 deles gostam de futebol. A fração que representa a quantidade de meninos desse grupo que aprecia futebol é? Se eu observar aí nesse enunciado, o todo é quanto? É 100, né? Tá falando em um grupo de 100 garotos, ou seja, o todo aí é 100. E tá dizendo que 75 desse todo gosta de futebol. Se eu fosse representar esse enunciado em fração, como é que ficaria? Se eu observar, ficaria 70 por 100. Porque 75 é a parte que gosta de futebol. E o 100 representa o todo. Então, quer saber quantos alunos gostam de futebol? Qual é a porcentagem, né, que representa o futebol? Se tem 75 por 100, quer dizer 75%. Então, 75% desse grupo gosta de futebol. Toda fração com denominador 100 pode ser escrita na porcentagem, em forma de porcentagem. Ou seja, toda vez que eu observar que o denominador, que é o númerozinho que fica embaixo, é 100, eu sei que eu posso representar aquilo em porcentagem. Olha aí um outro exemplo. De cada 100 crianças nascidas no Brasil, 46 são do sexo feminino. A fração que representa a quantidade de crianças do sexo feminino é? Se eu observar aí, qual é o todo de criança? 100. Então, o todo, a parte total aí é 100. Quantas representa o sexo feminino? 46. Então, se eu fosse colocar esse enunciadozinho aí, a fração representada desse enunciado ficaria como 46 por 100, não é? Que 46 representaria o sexo feminino e 100 quer dizer o todo de criança. E em porcentagem ficaria como? Se eu tenho 46 por 100, quer dizer que eu tenho 46%, não é, turminha? E agora a tia Leidiane vai apresentar para vocês exemplos em que eu vou estar transformando porcentagem em fração. Dessas porcentagens em frações eu vou estar transformando em números decimais, não é? Onde também eu vou estar transformando frações em porcentagem. E é muito importante vocês prestarem atenção, porque a atividade de vocês vai ser tal qual o que a tia Leidiane está explicando aqui, tá bom? Não vai ter vídeo anexo. Por que não vai ter vídeo anexo? Porque a tia Leidiane já está explicando detalhadamente. Tá bom, turminha? Então, é importante vocês aprenderem, prestar atenção como transformar a porcentagem em fração. Simples e fácil. Como é que eu vou transformar frações em porcentagem? Como é que eu também posso pegar essa fração que teve toda essa transformação em número decimais? Simples e fácil também, do mesmo jeito da aula passada. Ok? Vamos lá prestar atenção. Pronto, aqui a tia Leidiane colocou as porcentagens, no qual nós vamos transformar em fração, ó, porcentagem em fração e números decimais. Primeiro, nós vamos transformar essas fraçõezinhas em fração e depois em números decimais. Vamos para o primeiro exemplo que eu tenho aqui, 30%. Se eu digo que esse símbolozinho representa o quê? A porcentagem, né? Ó, 30%, quer dizer que é 30 por 100. Então, eu coloco em forma de fração, 30 por 100. Pronto, coloquei. 30% é a mesma coisa que 30 por 100. Ou seja, eu transformei essa porcentagem em fração. Agora, eu quero transformar essa fração em números decimais. Vocês lembram o que é que eu tenho que fazer quando eu quero transformar uma fração em números decimais? O que é que eu tenho que fazer? Simples e fácil, turminha. É só eu pegar, dividir o meu numerador, que é 30 por 100. Aí eu faço uma divisãozinha no cantinho.
Pronto, a tia Leidiane já fez a divisãozinha, 30%. Gente, 30, eu posso dividir por 100? Posso? Não, porque o número 30, ele é menor do que o 100. Toda vez que esse númerozinho aqui ele for menor, eu não posso dividir. Então, o que é que eu vou fazer? Eu peço a ajuda do número 0, né? O 0 que eu coloquei aqui, eu coloco aqui com uma vírgula. Agora, eu tenho que número? 300. Olha, agora ele ficou maior. 300 eu posso dividir por 100? Pode. Qual seria o número que eu iria colocar aqui, multiplicar por 100, que ia dar próximo a 300 ou exato a 300? Seria o número 3, não é? Se eu fizer 3 vezes 100, dá quanto? 300. 300 para 300. 300 para 300 é nada. Então, como não tem mais número para mim dividir, eu paro aqui. Então, eu observo que 30, né? Que no caso era 30 de 100, em número decimal ficou como 0,3. O que é número decimal? É aquele número que vai ter uma parte inteira, que é o que vem antes da vírgula, e uma parte decimal, que vem depois da vírgula. No caso aqui, a parte inteira é 0, né? Mas eu sei aqui que vai ser 0,3. Ou seja, transformei a minha porcentagem em fração, não é? E depois transformei em número decimal. Vamos para o próximo exemplo, que é 15%. Se eu digo que eu tenho 15%, se eu for transformar em fração, eu tenho quanto? Esse símbolozinho quer dizer porcento. Quer dizer que eu tenho 15 por 100. Então, eu coloco em forma de fração, 15 por 100. Agora, eu quero em números decimais, né? Se eu quero esse número em forma decimal, o que eu tenho que fazer? Dividir 15 por 100. Então, eu faço lá no meu cantinho, 15 dividido por 100, para mim saber em forma decimal como é que ficaria. Então, eu faço a divisãozinha. 15, eu posso dividir por 100, gente? Não, porque o 15 ele é menor. Eu peço a ajuda de qual número? Do número 0. O 0 que eu colocar aí, eu coloco 0, vírgula. Qual seria o número que eu iria colocar aqui? Alguém sabe? Seria o número 15, né? Ó, porque se eu fizer 15 vezes 100... Se eu fizer a minha divisão 150 dividido por 100, qual seria o número mais próximo de 150? Seria o número 1. Porque se eu fizer 1 vez 100, dá 100. Se eu fizesse 2 vezes 100, ia passar, que iria dar 200. Então, eu sei que vai ser 1. 1 vez 100, 100. 100 para 150, aí eu faço a minha continha de menos. Aí eu observo que 0 menos 0 dá 0, 5 eu posso tirar 0, posso, que dá 5, 1 eu tirei 1, que dá 0. Daí eu tenho que número 50. Gente, 50 eu posso dividir por 100? Não, tia, porque o 50 ele é menor. Eu peço a ajuda de qual número? 0. Tia Leidiane, precisa eu colocar um 0 e uma vírgula? Não, porque eu já coloquei aqui na primeira 0, vírgula. Então, não precisa mais, só precisa só na primeira vez. Então, eu tenho que número aqui? 500. 500 eu posso dividir por 100? Posso. Qual seria o número? O número 5. 5 vezes 100, 500. 500 para 500... 500 para 500, nada, né? Então, eu não tenho mais nenhum número. Então, eu sei que 15 por 100, na forma decimal, ficaria 0,15. E eu coloco aí. Então, eu botei meu número na forma decimal. Então, eu transformei porcentagem em fração e em número decimal. Agora, nós vamos para o nosso próximo exemplo, que é 29%. 29% é a mesma coisa que 29 por 100. Pronto, 29%. Já transformei essa porcentagem em fração.
Agora, vamos colocar em número decimal. Como é que ficaria? 29 dividido por 100. Então, eu coloco no meu rascunho. 29, eu posso dividir por 100? Não, porque ele é menor. Eu peço ajuda de qual número? Do zero. O zero que eu colocar aqui fica 0, ótimo, eu tenho que número? 290. Qual seria o número que eu ia colocar aqui? Seria o número 2. 2 vezes 100, 200. 200 para 290, eu faço lá a minha continha de menos. Então, seria quanto? 90, não é? Ó, 0, 9 eu posso tirar 0, posso que dá 9, 0, 90. 90 eu posso dividir por 100? Não, porque o 90 é menor. Pensagem de qual número? 0. Fiquei com qual número? 900. 900. Qual seria o número que eu iria colocar aqui? O 9. 9 vezes 100, 100. 9 vezes 100, 900. 900 para 900, se eu fizer uma continha aqui de menos, vai dar 0, né? 0 aqui. Então, a minha representação decimal ficaria 0,29. 0,29. Ótimo. Então, turminha, eu aprendi a transformar porcentagem em fração, fração em número decimal. Ok, agora nós vamos para cá, ó. Frações em porcentagem. Então, agora, essas frações aqui, eu vou colocar elas em porcentagem. Tá pedindo para mim transformar frações em porcentagem. Muito simples. Se eu tenho 15 por 100, quer dizer que eu tenho quanto em porcentagem? Eu tenho 15%, não é? Eu disse que toda vez que o denominador, que é o númerozinho que vier embaixo, o denominador for 100, perdão, se o denominador for 100, eu digo que eu posso representar essa fração em porcentagem, não é? Que é o todo. E se eu tenho 35 por 100, eu tenho quanto por cento? Eu tenho 35%, não é? Se eu tenho 60 por 100, eu tenho 60%. Então, transformei frações em porcentagem, simples e fácil. E se eu quisesse em números decimais, bastaria eu dividir o numerador pelo denominador. Colocaria a minha parte decimal. Mesma coisa, se eu quisesse transformar em número decimal, bastaria dividir o numerador pelo denominador. Se eu fosse representar em desenho, lá vai ter uma questão que vai estar pedindo para vocês representar em desenho, porcentagem em desenho. Se vocês têm 15%, quer dizer que vocês têm 15%. Represente em forma de desenho, quer dizer que o número 15 é a parte consumida, a parte pintada. 100 quer dizer o todo. Então, faria um desenho em que o todo seria 100 e eu iria pintar 15, não é? Simples e fácil também. Agora, turma, que nós já aprendemos a transformar porcentagem em fração, porcentagem em números decimais, né? Frações em números decimais. Nós vamos para a nossa proposta de atividade, tá bom? A atividade de hoje, ela será em PDF. Terminou de assistir o vídeo, peça a tia Leidiane: tia, já terminei de assistir o seu vídeo. Me envia a atividade de matemática, por favor, em PDF, ok? A atividade, ela será em PDF. Atenção, não é? Para o estudo da tabuada. Hoje vocês estarão dando continuidade na casinha de divisão. Vocês irão está trabalhando com a operação divisão e nós vamos estudar as casinhas do 8 e do 9, tá bom, turminha? A tia Leidiane vai estar aguardando o retorno de vocês da tabuada. Estudem a divisão bastante, casinha do 8 e do 9, depois façam lá o desafiozinho e mandem o retorno para a tia. Atenção, Joane, que ficou responsável pelo diário da matemática, fazendo o registro do que você aprendeu hoje na aula de matemática, tá bom? Meus amores, um beijo, fiquem todos na santa proteção de Deus, tá certo? E até amanhã. Tchau, tchau, meus amores.